Então vamos lá, né? Quem que vai começar, o Luizinho? Vamos lá, vamos lá. Então vamos nos preparar para esse encontro, como nós sempre fazemos, nos entregando inteiramente em suas mãos, para que Ele venha fazer acontecer a sua vontade, né, nesse nosso momento de oração. Então fecha os olhos um pouquinho, inclina a cabeça nesse gesto de obediência. É muito importante te repetir tudo isso, né, para ficar bem claro para nós como nós temos que fazer, não só agora, mas em todos os momentos da nossa vida, né, essa entrega inteiramente em suas mãos, esse confiar nele, acreditar que tudo o que ele faz é bom, mediante a tudo o que acontece na nossa vida. Então nos coloquemos perante ele com muita humildade, muita simplicidade. O caminho é o desapego. Sempre foi. No momento que entramos nesse mundo, até a partir daqui, né? Não se prender ao mundo, né? Às coisas do mundo, buscando aprender as lições de cada dia, sem se deixar ser tocado, né? Afetado pelo mundo, pelas coisas que acontecem ao nosso redor. É o olhar de fora, né? Eu sempre gosto de colocar isso. Você se vê de longe, não do mesmo plano, porque o que está aqui é uma marionete, o que está aqui é um ator, em um monte de peças diferentes, né? E nós vamos aprendendo com cada uma dessas ações aí na nossa vida, no nosso dia a dia. Desapego. Então busca abrir o seu coração a Deus, né? Abra as portas, convide Ele a entrar. Ele só entra em nós se deixarmos, se autorizarmos, né? Daí Ele vem, Ele faz essa morada definitiva em todos nós. Então deixe Ele entrar, deixe Ele agir, deixe Ele se manifestar através de cada um de nós, que Ele possa usar esse instrumento com todas as suas imperfeições, com todos os seus erros, pecados. Mesmo assim, Ele usa esses meios, né, para se manifestar, para passar a sua mensagem, para nos ensinar. Então vamos ficar atentos. São Francisco ele falava assim, né, para os seus irmãos, né, que não queria se confessar com determinado padres porque não levava uma vida certa, né? E ele falava para eles: olha, no momento que você está lá conversando com ele, não é ele, é Deus que está ali com ele, né? Jesus, ou seja, você está em contato com o mundo espiritual, não é com aquela pessoa. Então é um instrumento totalmente inacabado, né? Que ele usa com todos esses defeitos para se manifestar. E aqui conosco é assim. Ele se manifesta através de cada um de nós para passar a mensagem. Muito bonito, lindo isso. Então deixem ele se manifestar, deixem ele livre, tomando conta de cada um de nós na sua plenitude. E sintam o seu amor, sintam o seu carinho, a sua atenção, o quanto Ele nos ama, nos quer bem.
converse com ele, coloque as suas intenções. É muito bonito ao pedir, né, ter a certeza de que vai receber. Então é agradecer antes de pedir, né? O bom é não pedir, é só o agradecer, porque ele sabe que cada um de nós precisa. Agradecer por aquilo que você nem pediu ainda, com a certeza de que aquilo vai acontecer, ou já está acontecendo. Que ele nos anime, que ele nos fortaleça a nossa fé, que ele abra a nossa mente, o nosso coração, para poder entender melhor. Somos de cabeça tão dura, né? Nosso entendimento é tão limitado, em cima de livros, em cima do que os outros ensinam, achando que é grande coisa. E não é. Ele nos ensina muito mais, né? Deixa ele nos ensinar. Deixa ele agir. Que ele traga para nós a paz, que ele traga saúde, né, para todos nós, para nossa família, e a paz para o mundo inteiro, para a conversão da humanidade. Então invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente. O Evangelho é muito bonito. Vai fazer realmente cada um de nós, né, pensar bastante, né, sobre a fé, sobre a nossa fé. Né. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Peçam a Deus que nos ilumine. Pronto, meus irmãos, podemos começar? Já no meu reloginho aqui já é 8h25 quase, né? Vou falar um pouquinho e vocês vão completando aí. Então, o Evangelho de hoje faz com que cada um de nós questione realmente se estamos agindo certo, se estamos entendendo o sentido da oração,
Às vezes nós brigamos com Deus porque queremos respostas rápidas do nosso jeito, e não é assim que funciona, né? Temos sim que perseverar na oração, como diz aqui, mas entender que se a resposta não vem no tempo que nós queremos, né, nós temos que ter paciência e esperar, porque tem que ser no tempo dele, não no nosso tempo, né? A exemplo de Jesus, que ele, nos seus últimos momentos lá em Getsemane, ele se colocou a orar, pedindo a Deus, né? Se queres, afasta de mim esse cálice. Mas não era a vontade de Deus, né, que afastasse de Jesus o cálice, né? Então Jesus completa, mas que seja feita a sua vontade e não a minha, né? Então aquela oração de Jesus, né, foi uma oração que ele pediu, mas ao mesmo tempo ele entendeu que não era a vontade do Pai naquele momento que ele fosse ouvido, né? Então muitas vezes na nossa vida nós pedimos coisas que não é interessante para nós. Achamos que é talvez importante, interessante, mas não vai nos ajudar naquele momento, né? Não vai nos ajudar a realizar a nossa missão, né? Lembrando que a missão que nós realizamos aqui nesse mundo, né, não é com os outros, mas é com nós mesmos. O nosso crescimento, o nosso entendimento, né? Os outros beneficiam, é claro, daquilo que nós vamos aprendendo, que estão à nossa volta, mas quem mais ganha, né, somos nós mesmos. Então, o maior aí, vamos dizer assim, o foco maior é o cada um, né? Você que está aí, né, buscando ser melhor, então a sua missão é com você mesmo. Então, quando você pede a Deus, né, vamos acabar com o sofrimento no mundo, né? Poxa vida, o que você faz em relação às pessoas para que eles sofram menos? Então, não é o que Deus vai fazer, mas é o que você vai fazer. Olha que interessante, né? Vamos rezar pela paz, né? Sei lá. Então, o que você faz em relação aos outros para que haja paz? É sempre você. Então, quando você pede alguma coisa, é você que tem que pôr em prática, você tem que fazer, né? Esses dias eu estava pedindo a Deus, né, para que a minha mãe pudesse enxergar um pouco mais, né? Pelo menos um pouquinho, né? Daí eu pensei, o que eu posso fazer para que ela possa enxergar, né? Então, abra a minha mente, o meu coração, para que eu possa entender e eu ir lá na casa dela e ajudar, né? Para que ela possa melhorar um pouquinho essa visão, né? Não é Deus que vai fazer, mas Ele vai fazer através de mim, né? Então é eu que tenho que colocar em ação, né? Para que aquele pedido que eu estou fazendo, né, se realize, né? Mas sou eu. Ele vai agir sim, mas através de cada um de nós. Então, o pedir a Deus, fazer um pedido, rezar, ficar ali debruçado, passando a noite inteira rezando, mas alienado, não chega a lugar nenhum, né? Não vai ter resposta nenhuma, né? Você pode ficar rezando o resto da vida, que nada vai acontecer, porque você está alienado, você está esperando que Deus faça algo, mas você não faz nada, está de braços cruzados, né? Está fora da realidade. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Continue. Vamos deixar para o Mário abrir para nós? Vai lá, Mário. Abre para nós, Mário.
Poxa, obrigado, hein, Deus, obrigado. O Luizinho já deu umas deixas, agora você continua. Tá bom. Não, vamos lá, sem problema. É assim, é importante que nenhum de nós aqui é o dono da verdade, nem o que nós vamos dizer é a verdade, né? Que nem Jesus respondeu essa pergunta, enfim, quem somos nós para responder, né, o que é a verdade? Mas falar aquilo que a palavra nos toca, a partir do momento que a gente vai refletindo, sobretudo inspirado em Jesus, é exemplo de São Francisco, que tinha uma noção muito grande do que era justiça. São Francisco tinha essa noção muito grande. Tanto é que a vida dele muda completamente, né, quando ele reconhece o que é a justiça divina. E ele busca a vida inteira, né, essa coisa, né, essa prática da justiça, né, sobretudo esse olhar para a igreja, a vontade, a necessidade, a obrigação da igreja, a eclésia, povo de Deus, filhos de Deus, né? É uma instituição divina. Mas aqui o texto de hoje quer dizer, é uma explicação que Jesus está dando, como sempre ele usa de parábolas para ver se as pessoas que estão com ele, os discípulos, entendem melhor um pouco o que ele quer dizer. É interessante essa didática de Jesus em criar parábolas, pequenas histórias para te fazer entender. Como ele fez aí para os seus discípulos, está fazendo para a gente agora entender o que é a justiça. É um texto bem denso, né, complicado, mas o intuito aqui do Evangelho é justamente a gente entender o que é a justiça a partir da justiça divina, né? Que a gente julga direto ou indiretamente o tempo todo. O tempo todo, o dia todo a gente faz julgamentos, comparando as coisas, se está certo, se está errado, é para fazer assim, é para fazer assado, eu fiz assim, não devia ter feito, enfim, né? Julga os nossos atos, julga os atos das pessoas, julga os acontecimentos, o tempo todo, né? Então essa questão da justiça é muito forte. Mas a verdadeira justiça é a justiça divina. Essa não tem como a gente fugir dela. Né? Então o texto de hoje é totalmente voltado para a questão de justiça. Né? E essa justiça que Jesus vem nos falar é uma justiça motivada pelo amor. Então saber lidar com isso. Né? Então fala aqui do juiz injusto, é aquele que tem poder de julgar pessoas, as leis e aplicar as leis. E coloca aqui uma viúva importuna, que vem cobrando esse juízo e ele não dá muita atenção, mas num determinado momento ele pensa um pouco, mas não, deixa eu resolver essa questão. Isso acontece com a gente, né? Essa coisa de adiar as coisas, depois eu vejo. Muitas vezes a gente não consegue ver, mas não consegue julgar de um modo justo, julgar com amor, né? E nós nos deixamos levar pelo dia a dia, pelas coisas do nosso dia a dia, e a gente acaba esquecendo um pouco da justiça divina, né? A gente tem que absorver essa questão do amor e julgar com amor. Não a justiça, julgar para condenar, para criticar, né? Mas saber discernir entre uma coisa e outra. Isso é uma maneira de julgar, né? Então Jesus conta essa parábola, né, para se explicar as diferenças entre as justiças. É o que eu estou falando, né? Ele usa essa historinha, né, para ver se os discípulos e nós hoje entendemos um pouco da justiça divina. Ele fala ali no final, né, nos últimos versículos ali, que Deus, né, fará a justiça muito em breve. Né? Ele vai fazer a justiça aos seus eleitos, né? Muito breve. Nós todos somos, né? E depende da gente. A nossa maneira de viver, as nossas escolhas,
discernir o que é certo e o que é errado, não só para os outros, mas como para a gente, o auto-julgamento é muito importante. Não é nos condenarmos, mas buscarmos nos corrigir a nós próprios. É um auto-julgamento. Isso é muito importante. Né? Então, essa questão da justiça envolve N coisas. Mas aqui Jesus está falando sobre a justiça divina. Né? Ele fala que ela livre-vos que ele lhes fará justiça muito em breve. Né? E quando fala que muito em breve, são as pessoas que mais necessitam de justiça. São os pobres, os oprimidos. Esses serão julgados, vão ser... essa justiça vai ser favorável a essas pessoas injustiçadas. A questão de pobres, né, e oprimidos, na Bíblia, são considerados os injustiçados. Ou seja, aqueles que são oprimidos pelos próprios irmãos humanos. Né? A própria humanidade, de um modo geral, mas oprime e faz com que as pessoas sejam pobres e oprimidas. Então Deus tem o olhar voltado para esses aí principalmente. E assim, eu vejo assim como a dica para a gente, né? Isso, que nós, apesar de quando nós nos inspiramos pela justiça divina, busquemos praticar essa justiça. Mas a justiça com amor. Não é ser bobo de tudo, né, que acontece. Saber julgar. Né? Saber condenar também não é condenar a prisão, mas discernir o que é certo e o que é errado. Condenar o que é errado, quer dizer, se desfazer daquilo, procurar não fazer aquilo. Entender o que é certo e procurar fazer aquilo que é certo. Então, essa que é a inspiração aqui. Né? E Jesus dá uma dica, né? Afinal, a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Cuidado com essa oração, é o que o Luizinho falou. Né? Temos que ficar atento com essa oração. Essa oração é uma oração que nos faz ser justos. Pedir a Deus para que nós sejamos justos. O que é isso? É julgar com o coração. Não é um julgamento para condenar, mas saber separar as coisas. Então eu acho que é essa a mensagem aqui da justiça de hoje que mais tocou. É muito denso, muito grande, enfim, a questão da justiça. Mas assim, eu acho que esse texto de hoje, quando Jesus fala aos discípulos, está falando para a gente e para nós nos inspirarmos nessa justiça, na justiça divina, que tem esse olhar, né? Não esmorecer, jamais. Ou seja, não nos deixar levar por uma justiça que não é a justiça divina. Quando a gente pensa, a gente se coloca, Jesus diante de uma situação dessa, como será que ele agiria? Né? Então eu acho que é por aí o caminho que nós temos que seguir. Pelo menos para mim foi isso que eu entendi e absorvi no texto de hoje. Muito bem, perfeito. Vai lá, Ilza. O que você tem a dizer? Eu? Eu achei ótimo, tanto o que você falou como o Mário falou, mas aí eu vou ficar então bem no finalzinho, né? Quando ele diz assim: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Eu acredito que sim, né? A gente... Deus está presente, né? Na nossa vida, em tudo. Tem as coisas ruins, tem as coisas, né, que a gente vê tanta coisa acontecendo, mas tem muita coisa bonita acontecendo, né? Muita coisa, a manifestação das pessoas agora no dia de Nossa Senhora Aparecida, não? Aquele pessoal que faz as peregrinação. Eu não sei, eu vejo assim as pessoas voltando para Deus, nas igrejas mesmo. Teve uma época aí que as igrejas estavam bem vazias. Hoje a gente vê, assim, parece que o pessoal está voltando, né? Está procurando a Deus, está procurando a Bíblia, está procurando a verdade.
Então, eu acho que ele vai encontrar fé, sim. Lógico que vai, né? E tanta coisa bonita que acontece, né, na vida das pessoas. O Luizinho que anda por aí, tanta coisa acontece, todo mundo, né? Então, eu acho que eu vou ficar aí. Eu acho que ele vai voltar sim. E as pessoas estão voltando cada vez mais a procurar a religião, procurar Deus, procurar a Bíblia. E, então, eu acho que nós estamos no caminho. Estamos no caminho. Então, vou ficar um pouquinho por aí. Muito bem. Nivaldo, quer... Eu fiquei nessa parte também, Ilza. Na questão da... Ele vai encontrar fé, mas eu pensei aqui mais comigo, né? Como que tá a minha fé, né? Como que tá a minha fé em relação a tudo isso que a gente leu, escutou e viu aqui agora, né? O que é esse rezar, né? Sem esperar que aconteça no nosso tempo, né? O que é isso, né? Como que é isso, né? Então, tudo isso é a fé, né? E como que está a minha fé? A minha fé, ela faz parte dessa fé que Deus vai encontrar, né? Quando Ele voltar, né? Então, eu gosto muito desse ponto de vista de que a gente tem que olhar para nós mesmos, sabe? Em vez de olhar o grande lá e ver tudo. Não, você. E você, Nivaldo, né? Como que está a sua fé? Essa é a pergunta que o Evangelho fez para mim hoje, né? E é isso que eu vou pensar aqui durante a semana, os dias aí. Como está a minha fé? Kenoa, quer aproveitar? Processando ainda, mas acho bonita essa questão do Evangelho falando assim da gente pedir para Deus, né? Fazer os nossos pedidos e importunar Deus, né? Eu sempre tive comigo de que não seria bom assim, né? Ficar falando, Deus, me ajuda aqui, me ajuda ali, né? Uma vez eu vi uma moça, é lá dos Estados Unidos até, ela é casada com um brasileiro e eles se mudaram e ela falando para ele, uns tempo atrás já, ela falando assim, que ela pediu para Deus que os filhos dela tivessem amiguinhos bons, né? Que tivesse uma religião parecida, que acreditasse em Deus, né? Uma fé bem estabelecida e tal, para guiar, né? Para que eles tenham boas pessoas para conviver. Eu falei, nossa, mas nunca pensei nisso, né? Em pedir para Deus, né? Essas coisas assim. Aí eu falei, faz todo sentido, né? Total, né? Mas tem umas coisas que a gente não percebe, né? E a gente tem que pedir para Deus mesmo, né? Pedir para Ele entrar na nossa vida, fazer parte do nosso dia e estar com a gente, né? Porque Ele já faz um tempo já que eu tenho percebido que eu tenho feito isso, sabe? De deixar cada vez mais Deus participar. Antes eu achava que era uma coisa muito assim, nossa, na hora que eu não conseguir mais, aí eu peço para Deus, sabe? Deixa eu resolver, na hora que eu não conseguir mais, aí eu falo, Deus, não consigo, me ajuda. E não, né? Dá pra fazer junto, né? Vamos comigo, e Deus quer que a gente faça junto. Ele quer estar com a gente junto, né? Em todos os momentos, né? E até tem uma música bonita que eu gosto de ouvir, assim, que nem é de religião, mas aí você vai vendo a letra e você vai falar assim, nossa, né? Como sempre deixando Deus à frente, as coisas vão ficando muito melhor, muito mais bonita, né? Muito mais, tudo tem cor, tudo tem vida, né? Com a presença dele. Então eu acho bem legal, assim. Então essa questão de trazer sempre Deus no dia a dia, nas pequenas ações, né? E é muito bonito, né? Que você vê a graça, né, de Deus ali presente, né? Então a gente vai até abrindo os nossos olhos mais e percebendo que Ele está ali do nosso lado e realizando muitas coisas, né? E é muito bom. E aí que aflora a nossa fé, né?
quando a gente se permite, a gente vai vendo, né, que Deus está ali junto, né? A nossa fé vai sendo fortalecida porque você vai percebendo Deus e vai falar, não, eu não estou sozinho, Deus está aqui junto, né? É muito legal. Muito bem. Lico? Eu tive mais ou menos a mesma linha de raciocínio da Keno. Eu fiquei também repetindo mais essa questão do poder da oração, de sempre estar orando e pedindo a Deus. Porque nesse evangelho aqui, ele me compara ao juiz injusto. Não que Deus seja injusto, não isso. Mas a moça lá, a viúva, ela acreditava na justiça. E ela só tinha quem buscar esse juiz, que ela não sabia da índole, mas ela acreditava que ele ia resolver o problema dela. De tanto que ela insistiu, que ele resolveu. A gente tem que orar para Deus, porque Deus, a gente sabe da índole, é um ser bom, porém não sabemos o que ele vai trazer para a gente. Ele vai trazer o que é melhor para nós, mas não sabemos o que é melhor para nós. Então fica nesse impasse. O que de tanto que a gente ora, a gente vai se tornar um escolhido. Ele vai olhar por nós de tanto que a gente está orando e pedindo a Ele. Então eu acho que foi mais ou menos o que eu estava refletindo em cima desse evangelho. Eu acho que eu pensei meio no que a Kina falou, a insistência, pedir a Deus, porque para Ele nada é impossível. Muito bem. É isso, gente. Tá que ótimo. Eu consegui absorver também. Conceição, quer falar? Fica aqui no início, aqui que Jesus falou assim, Jesus contou-lhe aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre. Né? Então Jesus aí está nos dando, né, contando uma parábola para ver se a gente entende melhor a necessidade de a gente estar rezando, estar sempre em contato com Ele, né? A gente tem que colocar mais oração no nosso dia a dia, né? Estar sempre com Ele. Está dizendo como que a gente deve fazer. A gente não deve insistir naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente precisa, mas a gente não pode esquecer que nem sempre a nossa vontade é a vontade dele, né? É o tempo dele, como o Luizinho frisou bem, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é outro. Então a gente tem que estar sempre presente em oração, sempre em contato, para a gente poder entender qual é o tempo dele, qual é a vontade dele na nossa vida, né? A gente pode ficar pensando só na minha vontade. Não, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu quero que Deus me dê isso, né? Mas não é bem assim, né? Esse sentido de insistir, que eu vejo assim, ele fala para a gente insistir na oração, é estar sempre em contato com Ele através da oração, para a gente entender o que está pedindo para nós, né? O que Ele espera de mim. Então, para mim entender, poder fazer o que Ele está esperando de mim, eu tenho que estar sempre em contato com Ele, sempre. Como? Em oração, né? Todo dia, toda hora, todos os momentos da nossa vida, de procurar estar sempre em oração, né? O que Ele espera de mim? O que Ele quer que eu faça nessa situação? Como que Ele resolveria essa situação? Né? A partir do momento que eu estou sempre em oração, em contato com Ele, com certeza eu vou entender melhor o que Ele espera de mim. Por que eu estou aqui, né? O que eu tenho que fazer? Eu sei que eu sou servo inútil, que nem o Luizinho fala, né? Mas para alguma coisa eu sirvo, né? Então eu tenho que estar sempre em contato com Ele, para mim saber, ver o que Ele está esperando de mim. Muito bem. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Fique à vontade, viu? De repente alguém fala. Só colocar de novo aqui, né, reforçando o que a Conceição falou, né, que eu deixei claro também essa questão da oração, né?
O primeiro versículo é exatamente esse, né? Jesus vai contar essa história para que os discípulos, e nós no caso, né, tomamos conhecimento da necessidade da oração. Orar sempre, sem jamais esmorecer. Atenção na oração, né? A gente é habituado a achar que a oração é Pai Nosso, Ave Maria, né? A nossa oração é o tempo todo, né? Essa conversa com Jesus e com Deus é o tempo todo. A gente tem que estar em sintonia. E não adianta você pegar o terço lá, rezar 40 Ave Maria, 50, mas está pensando na torcida do Corinthians, está pensando no preço da blusa, quer dizer, não tem sentido, né? Mas a oração mesmo, não que não tenha necessidade da Ave Maria do Pai Nosso, não é isso, né? Mas estar atento à oração. A oração é uma conversa guardada as devidas proporções com Deus e com Jesus, né? Deus está sempre atento àquilo que a gente está falando com Ele. Não necessariamente com a voz, mas com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, né, com os nossos compromissos. Orar é isso, é estar o tempo todo em sintonia. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que sempre pensar, será? Senhor, me ajude, né, nessa decisão. Enfim, o dia todo a gente tem essas preocupações, né, que os dias nos apresentam, né? Esse é o motivo da questão dessa oração, né? Em tudo a gente tem que estar seguindo ali Jesus naqueles momentos, né? A gente pede, puxa, meu Deus, me ajuda nessa, né? Não é assim? A gente está orando, né? Quando a gente faz as coisas assim, sem pensar, faz direto, né? Vai no impulso do dia a dia, né? Desse egoísmo, dessa ganância, a gente não tem tempo para orar, né? A gente acaba errando, né? Vai direto para o pecado, né? Assim? É verdade. Então a gente tem que estar atento a isso. Orar é estar atento às coisas de Deus, às vontades de Deus, é aquilo que Ele nos mostra, que é esse amor, né? É essa preocupação que nós temos que ter, né? Se nós temos essa noção do amor incondicional, a gente sabe julgar o que agrada a Deus e o que não agrada, né? Às vezes aquilo que nos agrada desagrada a Deus. Então a gente tem que estar atento a isso. Esse é um jeito de orar. Ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? A gente faz isso todo o tempo, né? O tempo todo, né? É um tipo de oração. Ou a gente só pensa em Deus na hora da dor de barriga. É essa questão aí. Então, o primeiro versículo aí é o segredo, é a chave do texto de hoje. Jesus conta até essa historinha aí, né? Para a gente não deixar de orar sempre, sem jamais esmorecer. Mas saber orar, né? Acho que é esse é o que todo mundo falou, né? Na verdade, todos que nós falamos aqui, cada um no seu jeito, né? A voz que vem do coração, a leitura orante é rica por causa disso, né? A gente mexe com o nosso âmago, mexe com a nossa alma, e a gente se encontra que nós nos surpreendemos muitas vezes com nós mesmos durante uma reflexão dessa. É verdade. É importante, né? Muito bem. Acho que é isso. Esse acho que é o ponto máximo, né? Que você tocou aí, é o ponto máximo dessa sintonia, sem dúvida alguma. Então, Jesus, importante, Jesus foi aquele que mais orou, todos os dias ele se colocava à parte, né? Para permanecer nesse contato com Deus e para poder fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? Então ele não queria se desviar do caminho, é por isso que ele muito rezava, né? Todo momento, Pai, o que eu devo fazer, onde eu devo ir, como é que eu devo falar, enfim, ele perguntava tudo, né? Para que ele continuasse naquele caminho, né? E nós também devemos seguir, né, esses ensinamentos de Jesus e buscar fazer, como você disse, no nosso dia a dia, a vontade dele, né? Não sair dessa sintonia. Esse é o ponto, viu, Mário? Esse é o ponto principal, né? Não sair dessa sintonia que é tão fácil, né, no mundo de hoje, né? Infelizmente, né? Tem tantos... Jesus levou até na cruz, né? Tem... Pai, perdoai, eles então, não sabem o que fazem, né? Sim. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Não foi? Na cruz ele orou. Até na cruz, exatamente, nos últimos momentos, né? Pois é. Muito bem, acho que está quase no finalzinho, tem alguns minutinhos só, deixa eu ver, tem 6 minutos, dá para nós terminarmos aí, né? Então vamos agradecer a Deus
por esse momento, por tudo aquilo que Ele colocou para nós aqui hoje, né? Vamos refletir bastante, que vocês falaram aí, né, durante a semana, né? É muito importante esse rever tudo isso que aconteceu aqui agora, né? Então vamos agradecer a Ele por tudo isso, dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.